falta de aviso não foi, né, rapaziada? Falta de aviso não foi. Passem pano pro Samura, porque o Samura sabe o que tá fazendo. Ele tem um plano, não é verdade? Não era isso que a gente tava falando aqui há um tempo atrás? Então, Uruha voltou no capítulo passado, agora a gente tem mais ou menos o plano do Samura em cena. Falta de aviso não foi, não é verdade? Então vamos para review do capítulo dessa semana de Kagurabachi. Se liga, rapaziada, confere aí a descrição, porque tem mangá em promoção, tem até a pré-venda de Kagurabachi aí para vocês aproveitarem. Tem Discord, redes sociais e muito mais aí para vocês conseguirem entrar em contato comigo até mesmo em outras frentes pra gente trocar ideia de Kagurabachi e outras obras, beleza? Rapaziada, vamos lá porque nós temos um capítulo bem importante pra gente entender um pouco o Samura e entender também o que o Chihiro quer fazer e como o Chihiro se assemelha ao Samura. Afinal de contas, o Chihiro não quer deixar o Samura fazer o plano dele, mas não porque o plano dele é ruim, mas porque o plano, quer dizer, é ruim pro Samura, né? E é justamente por isso que o Chihiro quer evitar com que o Samura conclua o plano dele, que assim, faz sentido, né? Mas vamos por partes aqui. Bom, a ideia é que nós temos um início de capítulo focado no Hou, no Chihiro e também no Samura. O Hou encontra a Kumeyuri caída. A Kumeyuri não está mais sendo portada pelo Hirohiko. No entanto, o contrato vitalício da Kumeyuri é do Hirohiko ainda, tá? Ou seja, se a espada voltar para as mãos do Hirohiko, o Hirohiko vai conseguir utilizá-la, e enquanto isso, nenhum outro vai conseguir utilizar a Kumeyuri. Enquanto isso, nós temos o Hou procurando a bainha da Kumeyuri para guardar a espada de forma mais segura e deixar a espada ali em mãos de gente que quer usar aquela espada ali talvez para o bem, e evitar com que o Hirohiko acabe tendo ela em mão novamente. Agora, o Chihiro, ele começa a falar uma parada tipo assim: ó, o Samura, ele tá muito mais cabuloso do que 18 anos atrás. Ele tá muito forte. E o Chihiro, ele questiona por que essa habilidade dele de matar alguém e reviver a pessoa. Qual que é o sentido disso? Porque, tipo, pô, você quer matar uma pessoa, não é? Então você não tem que reviver a pessoa. Só que tudo isso começa a fazer sentido, toda essa habilidade que o Samura não tinha 18 anos atrás, começa a fazer sentido quando o plano da guerra de Seitei começa a vir à tona. Por quê? Porque os pactuados, eles têm uma ligação com o Kensei. E o Kensei, ele é o mal que precisa ser combatido, ele precisa ser morto. Mas se ele for morto, por conta do contrato vitalício dos demais pactuados, os demais pactuados também acabam morrendo. Então a ideia do Samura, o plano dele vem em cena, que é o seguinte: ele vai matar os pactuados com esse poder de Suzaku, vai tirar o contrato vitalício deles e vai fazer com que o Kensei possa ser morto sem impactar nos demais. A parada é que entra numa parte do Uruha acordando e o Uruha começa a se questionar essa questão. Tipo assim, pô, mas essa habilidade de voltar à vida não vai funcionar pro Samura. Então o Samura vai morrer. E é justamente isso que o Chihiro não quer. O Chihiro já sabe o que aconteceu, ele já sabe que o Uruha tá vivo. Pelo menos assim, ele deduz por conta do que ele passou, né? Só que a questão é que o Chihiro, ele entende que o Samura talvez não vai conseguir usar a habilidade do Suzaku nele. Porque quando ele morrer, o contrato vitalício vai ser desfeito. Talvez a habilidade não vai fazer mais efeito. O Suzaku, ele não consegue usar a questão de ressurreição, tá? Só pra deixar claro aqui, aparentemente ele não consegue usar a ressurreição nele, mas ele consegue usar o Suzaku nele, pra curar feridas e tudo mais. Beleza? É isso que eu quis dizer, pra não deixar aqui dúvidas. Então, a ideia do Chihiro em ir contra o Samura é justamente evitar com que o Samura se mate e mate o Kensei. Beleza, quer matar o Kensei? Tudo bem, mas você não pode ir junto. Esse que é o problema. E é isso que talvez nós teremos que trabalhar daqui pra frente em teorias de como que o Samura possa ser salvo. Será que ele pode ser salvo? Eu até entro aqui talvez numa ideia minha sobre a Enten.
Porque, na minha visão, a Enten, ela pode ser a catalisadora de todas as espadas. E com isso, o Chihiro, ele vai ter que aprender o Suzaku usando a Enten pra conseguir salvar o Samura. E aí entra em toda a questão do treinamento. Rodrigo, mas o Chihiro não consegue fazer isso. Não consegue fazer isso ainda. É dito aqui nesse capítulo que o Samura, há 18 anos atrás, não conseguia fazer o que tá fazendo agora. E agora ele consegue. Ou seja, há brechas para talvez ele ter habilidades que ele não tem agora, no futuro. E o Chihiro, pelo fato dele ser um prodígio, dele conhecer as espadas e tudo mais, esse processo pode ser menor. Se eu não me engano, teve algo assim, ou algo muito parecido com a Kuregumo, tá? Ele meio que puxando o feitiço da Kuregumo pra Enten, né? Quando ele tava lutando com o Sojo. Eu não sei até que ponto o Chihiro recebendo esses feitiços, esses poderes das demais espadas com a Enten meio que fica pô, eu sei como usa esse poder. Então vem comigo, Chihiro, eu sei como usa esse poder. Então eu acho que nós podemos ter algo a ver com isso. O Chihiro aprender o Suzaku, pra aí o Chihiro conseguir matar o Samura e libertar o pacto do Samura. E vale pontuar, tá? O Samura morrendo e perdendo o pacto com a Tobemune não impede dele usar a Tobemune novamente. Porque ele pode usar a Tobemune novamente, assim, quando ele fizer o contrato novo. Só que eu acho que esse contrato novo não vai ter ligação com Kensei. Essa que é a pegada. Porque o contrato com Kensei existe porque na época era muito difícil fazer os contratos um por um, porque eles não tinham tempo. Então, ó, faz um e liga com os outros, e acabou. Só que isso era antes do Kodoku despertar, né? Depois que o Kodoku despertou, eles viram, pô, fizemos merda, hein? Porque se a gente matar esse camarada agora, vai todo mundo morrer. Esse que é o BO. E só pra adicionar uma parada aqui nessa parte do vídeo, onde eu falo do Chihiro usar o Suzaku, é interessante que eu tava conversando com o Batbro no Twitter, e ele me apontou uma parada, né? Que a fandom tá fazendo essa teoria de fato, então eu não estou tão louco assim. E nós temos a habilidade, se não me engano, Aka do Chihiro, que é o vermelho, que é uma técnica onde ele consegue sim absorver um poder e depois usá-lo temporariamente. Quanto maior poder, menos absorção ele faz, né? Porque ele não vai conseguir absorver o poder inteiro, mas isso com certeza pode ser sim treinado para conseguir absorver quantidades maiores de poderes e poderes ainda mais fortes. Então isso que eu tô falando aqui de absorver os poderes não é tão maluquice assim. E já aconteceu, afinal de contas o Chihiro tem o Aka ali no seu arsenal de habilidades da Enten, então a Enten ela pode ser sim a responsável por salvar o Samura de se sacrificar para fazer esse plano dele funcionar, beleza? Só um adendo aqui. Agora a gente volta para o momento em que o Samura matou o Uruha, né? O Uruha entende tudo o que tá acontecendo, ele já entende o que o Samura tá querendo fazer, e o Samura fala que o Uruha vai morrer como um herói. E aí vocês falam, pô, Rodrigo, mas o Samura ele não usou a Tobimune pra retalhar o Uruha naquele momento. De fato, não usou. Mas logo depois, quando ele tá com o Uruha caído na frente dele, ele pega a Tobimune e toca a Tobimune no Uruha. Ele toca a Tobimune no Uruha para justamente usar o feitiço Suzaku. E o feitiço Suzaku funciona como? Ele é aplicado no corte ou na ferida da pessoa que ele quer curar, e um tempo depois essa pessoa meio que tem o poder restaurado ali, o poder funciona nessa pessoa e a pessoa tem o vigor restaurado e tudo mais. Agora nós temos os médicos ali da autópsia do Uruha assustados, né? Afinal de contas, pô, você reviveu, isso é um milagre. E o Uruha pede, ó, calma rapaziada, beleza, eu tô vivo aqui, mas não conta pra ninguém, tá? Não conta pra ninguém que eu estou vivo. E isso é algo que foi sim mantido em segredo, porque de fato ninguém sabia que o Uruha tava vivo. Os leitores suspeitavam, né, mas eu digo ninguém ali de dentro do universo de Kagurabate sabia que o Uruha tava vivo, por conta que esse sigilo foi mantido, foi meio que obedecido, e isso é ponto positivo. E agora eu quero falar um pouco desse desenvolvimento dos poderes, né? Porque o próprio Uruha, cara, o Uruha fala que há 18 anos atrás o Samura não manjava isso daí que ele tá manjando. Ele não fazia isso que tá fazendo.
Então o Samura evoluiu, e evoluiu aparentemente muito os seus poderes com a espada. E certamente vem aquele lance do Samura morrer sozinho, né? Afinal de contas, pô, você vai salvar os pactuados, com exceção do pactuado da Kuregumi, que já foi de Vasco, mas você não vai se salvar. E aí? Não vai dar certo, porque quando você ativar o Suzaku em você e você morrer, o poder vai sumir. A ideia é essa. Certamente, tem uma parada que eu suspeito do Chihiro, que pode ser essa evolução dele conseguir replicar o poder de outras espadas na Enten, e também tem talvez a evolução do Samura. Vai que o Samura tem um plano aí em mente, né? Ou pelo menos ele de fato morre, mas ele volta como um bebê. Enfim, não sei, mas isso aí é papo para outro vídeo. Vamos pegar o fio da meada aqui desse capítulo. E nós temos agora a ideia do Uruha morto. O sigilo dessa morte, ou dessa ressurreição, ter sido mantido. Porque os invasores ali da base que estão correndo atrás do Hakuri até suspeitam. Pô, você, o que você tá fazendo aqui? Você deveria estar morto. E você não tá morto. Você tá aqui. E quem copia as pessoas sou eu. Então se você tá aqui e não sou eu que tô te copiando, por que você tá aqui? Não era pra você estar aqui. Isso é bem legal. E nós temos agora outros questionamentos que são bem interessantes, porque o Uruha, quando ele entende que o Samura tá fazendo, ele tenta se mexer. Só que os nervos que ficaram adormecidos desde quando ele virou pactuado começam a não responder direito ao Uruha. E que nervos são esses? É o nervo, talvez, do antigo poder do Uruha. O Uruha, ele é um grande espadachim, e ele nem sempre foi pactuado, e graças a isso ele era um grande espadachim feiticeiro, um mágico, ou algo do tipo. E esses nervos acabaram ficando adormecidos. E não é de uma hora para outra que ele vai conseguir usar esses nervos novamente. Então só do Uruha tá ali conseguindo ajudar o Hakuri, vai meio que mostrar um pouquinho da evolução do Uruha, e que por enquanto ele só vai poder usar a espada, mas que mais pra frente talvez ele volte a usar os poderes. Afinal de contas, eu até coloquei uma errata no vídeo passado, né? O Uruha ele não pode usar a Kumeyuri ainda, porque a Kumeyuri tem o contrato com o Hirohiko. Então eles precisam dar um jeito no Hirohiko primeiro, antes do Uruha voltar com a Kumeyuri. Agora, de qualquer forma, nós temos a cena mudando, e nós temos o Chihiro e o Samura ganhando destaque. E o próprio Samura, ele fala que ele acha que a habilidade suprema da Shinoshi, o Kodoku, e o poder das Yotous podem afetar o futuro de um jeito ruim. E quem que é o futuro pro Samura? É a filha dele. E ele não quer que a filha dele sofra o pecado dele. Por isso que ele está fazendo esse plano. Primeiro, ele é o único que tem esse poder. E segundo, que ele tem a filha, ele tem a descendente ali, que ele entende que não pode pagar pelos pecados que ele cometeu. Isso é bem legal, e o Chihiro fala, é a mesma coisa aqui, tá? Você não vai morrer. Eu não vou ver você morrer por conta que talvez de erros que aconteceram no passado. Assim como você não quer ver sua filha morrer, eu também não vou deixar você fazer isso. O Samura, ele vai virar um inimigo por conta que a galera quer salvar o Samura. E o Samura entende, ó, rapaziada, não me ajudem, porque eu vou retalhar todos vocês que entraram no meu caminho. A questão é até que ponto o Samura vai ter culhão para ficar retalhando os caras e não matar os caras. Porque vai chegar um momento, irmão, cara, eu cansei de vocês, eu preciso fazer meu plano. Então até que ponto? Será que isso vai acontecer? Não sei, mas eu vou passar pano pro Samura até o fim. Porque eu sei que o Chihiro vai dar um jeito de salvar o Samura sem precisar fazer com que o Samura morra. Ou pelo menos vai... Nós teremos algum feitiço aí, vai ter algum feitiço aí que vai tirar o pacto do Samura. Só que diferente, talvez, o pacto não pode ser feito novamente. O contrato não pode ser feito novamente. E aí entra a Iori Seiichi, filha do Samura Seiichi, que vai assumir a Tobimune, e essa é minha aposta, hein? Nós teremos algum feitiço aí, mais pra frente, que vai tirar o contrato dos pactuados, sem precisar matar os pactuados. No entanto, eles não vão poder mais ter acesso à espada nunca mais. Essa é minha aposta. Agora nós temos Samura e Chihiro se preparando ali pra se retalharem. E o Chihiro entende o que está acontecendo, né? Porque o Samura, ele vai para trás de uma porta e fecha essa porta. Então a ideia é que o Samura trabalhe a audição, enquanto o Chihiro não consiga fazer nada. Apenas torcer para que ele acerte o tempo do momento em que o Samura vai usar o estilo dele. Mas, na verdade, o Chihiro, ele até consegue, cara,
consegue revidar esse golpe do Samura e os dois estão agora lutando. Enten versus Tobimune, Chihiro versus Samura. O Chihiro quer salvar o Samura e o Samura não quer ser salvo. O que será que vai acontecer? Comenta aí o que você acha. Segue o canal, tamo junto. E é nóis. Tá muito foda, rapaziada. Comenta o que vocês estão achando da obra. E é nóis. Fui!